Oi, tudo bem? Aqui é a Andréia Sarabi, sejam bem-vindos aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe a minha versão da Alice no País das Maravilhas. Nos vídeos anteriores eu fiz o Chapeleiro Maluco e a Rainha Vermelha. E, como prometido, eu trouxe hoje a Alice. Essa ilustração ela acabou ficando um pouquinho maior, eu fiz ela com um pouco mais de elementos. Só que eu tive um probleminha na hora de transferir para a folha de algodão. Eu esqueci que a folha que eu estou utilizando, ela é um pouquinho menor. Então, o que eu fiz? Eu escaneei o meu desenho, imprimi ele num tamanho menor, para que ele pudesse caber na folha definitiva. O papel que eu uso é esse aqui, que eu estou usando é esse. Ele tem 300 gramas, só que ele tem 19,5 por 27. Ele é um pouquinho menor do que o nosso A4, né? Esse seria o tamanho 16. É um papel que eu comprei na China, da China, então ele acaba sendo um pouquinho menor, é só esse o inconveniente. Geralmente o A4 deles é um pouquinho menor. Aqui tá minha mesa de luz, é uma mesa que eu mesma fiz, é só para mostrar para vocês como que ficou a diferença. E é assim que eu transfiro meus desenhos normalmente. Isso facilita bastante, a gente acaba ganhando um pouco mais de tempo do que se eu tivesse que refazer todo o esboço, né? Geralmente eu refaço o esboço, mas como eu trabalhei no sketchbook, daí fica mais fácil fazer assim. Desenho passado para folha. Eu cometi um erro na hora que eu fui extrair a folha também do bloco. Eu acabei fazendo um arranhão na minha folha, por conta da espátula que eu usei para poder tirar. Vocês vão ver isso no momento em que eu estiver pintando a florzinha. Tem uma falha ali, não é uma falha de fabricação. Foi eu que, na hora de tirar a folha do bloco, acabei estragando o meu papel. Eu vou usar o mesmo material que eu usei nas outras ilustrações, a minha aquarela da Aquafine e mais duas de suporte aí da Van Gogh. E como nos outros vídeos, eu vou acelerar o processo, porque como esse tinha muito mais elemento, eu acabei demorando até um pouco mais para poder finalizar. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não deixem de dar um like, se inscrevam aqui no meu canal para me ajudar a crescer. Ativa o sininho para receber as notificações. Comenta também se você tem algum personagem que você gosta, ou mesmo do filme da Alice, ou de outros filmes ou séries que você gostaria que eu reproduzisse. Enfim. Bom, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!